A lenda de Tristão e Isolda. Conhecem? Eu sou a doutora Sônia Baldini, pediatra, psicanalista, escritora de livros infantis, contadora de histórias. Então, vamos lá. Há muitos e muitos anos, em uma época de castelos, reis e grandes cavaleiros, vivia um jovem chamado Tristão. Ele era um rapaz corajoso, leal e habilidoso com a espada. Ainda muito jovem, tornou-se um dos mais valorosos cavaleiros de seu tempo. Tristão era sobrinho do rei Marcos, governante de Cornualha. O rei amava muito o sobrinho e confiava nele para realizar importantes missões em nome do reino. Certo dia, Tristão precisou enfrentar um terrível guerreiro chamado Morholt, que havia chegado a Cornualha para cobrar um tributo injusto do povo. A batalha foi longa e difícil, mas Tristão conseguiu derrotá-lo. Porém, durante o combate, foi gravemente ferido por uma espada envenenada. Sentindo que sua vida estava por um fio, Tristão partiu em uma pequena embarcação, esperando que o destino o levasse a algum lugar onde pudesse encontrar a cura. O barco chegou às terras da Irlanda. Ali, Tristão foi encontrado por Isolda, uma jovem princesa de grande beleza e bondade. Ela era filha do rei da Irlanda e conhecia os segredos das ervas e das poções de cura. Com seus cuidados, conseguiu salvar a vida do jovem cavaleiro. Tristão, porém, não revelou seu verdadeiro nome. Temia que, ao descobrirem que ele havia sido o responsável pela morte de Morholt, os irlandeses desejassem vingança. Depois de algum tempo, completamente recuperado, Tristão voltou para Cornualha. Os anos passaram e o rei Marcos decidiu que era chegada a hora de se casar. Porém, ele não desejava escolher qualquer esposa. Segundo a lenda, havia encontrado certa vez um fio de cabelos dourados e maravilhosos e acreditava que pertenciam à mulher com quem deveria se casar. Ao descobrir que aqueles cabelos pertenciam à princesa Isolda, o rei pediu a Tristão que viajasse até a Irlanda para buscá-la. Tristão partiu em uma longa viagem. Ao chegar à Irlanda, encontrou novamente Isolda. Os dois reconheceram-se, mas nenhum deles poderia imaginar que o destino estava prestes a unir as suas vidas de maneira inesperada. Isolda deveria se casar com o rei Marcos e Tristão seria o responsável por acompanhá-la de volta a Cornualha. Durante a viagem de retorno, aconteceu algo que mudaria para sempre a vida dos dois. A criada de Isolda havia recebido da rainha da Irlanda uma poção mágica. A bebida deveria ser tomada por Isolda e pelo rei Marcos na noite do casamento. Segundo a tradição da história, a poção faria nascer entre os dois um amor profundo e eterno. Mas por engano, Tristão e Isolda beberam a poção durante a viagem porque estavam com sede. A partir daquele momento, os dois passaram a sentir um amor intenso e impossível de controlar. Tristão sabia que Isolda estava destinada a ser esposa do seu tio, o rei Marcos. Isolda também sabia que seu dever era se casar com o rei. Mesmo assim, o sentimento que havia nascido entre eles era mais forte do que a própria vontade. Quando chegaram a Cornualha, Isolda se casou com o rei Marcos. O casamento foi celebrado com grande festa, mas havia uma tristeza escondida no coração dos dois jovens. Tristão e Isolda tentaram afastar-se um do outro, pois sabiam que seu amor era proibido.
No entanto, sempre acabavam se encontrando novamente. Eles se encontravam perto dali frequentemente. O rei Marcos começou a perceber que havia algo estranho entre os dois. Algumas pessoas do reino também desconfiavam daquele sentimento secreto e contaram ao rei o que acreditavam estar acontecendo. Marcos ficou profundamente magoado e dividido entre o amor que sentia pela esposa e o carinho que tinha pelo sobrinho. Durante muito tempo, Tristão e Isolda tentaram esconder os seus sentimentos. Encontravam-se às escondidas e viviam momentos de grande felicidade, mas também de medo e sofrimento. Finalmente, quando o rei descobriu a verdade, Tristão precisou deixar a Cornualha. O jovem cavaleiro partiu para terras distantes, tentando esquecer Isolda e começar uma nova vida. Porém, não conseguia apagar do coração o amor que sentia por ela. Mais tarde, Tristão conheceu outra mulher, também chamada Isolda. Esta era a Isolda de Mãos Brancas. Ela também se apaixonou por ele e tornou-se sua esposa. Mas Tristão não conseguia amar a sua nova esposa como havia amado a princesa da Irlanda. O tempo passou e Tristão continuou sentindo a falta de sua verdadeira amada. Certo dia, Tristão foi gravemente ferido em uma batalha. A ferida era muito séria e nenhum médico conseguia curá-lo. Desesperado, ele mandou chamar Isolda, pois acreditava que somente ela poderia ajudá-lo, a curar-se. Tristão combinou com o mensageiro que se Isolda aceitasse viajar para encontrá-lo, o navio deveria retornar trazendo uma vela branca. Se ela não pudesse vir, a vela seria preta. O navio partiu em busca da princesa. Enquanto isso, Tristão esperava, cada vez mais fraco pela chegada da sua amada. Finalmente, o navio apareceu no horizonte. Tristão perguntou à sua esposa qual era a cor da vela. Mas a esposa dele era movida pelo ciúme e pela tristeza. Isolda, das Mãos Brancas, respondeu que a vela era preta, mas não era, né? Ao ouvir aquela notícia, Tristão acreditou que Isolda não havia vindo. Sentindo que não tinha mais forças para viver, fechou os olhos e morreu. Pouco depois, Isolda finalmente chegou. Ao encontrar Tristão morto, correu para junto dele e sentiu que seu coração também havia se partido. Segundo a lenda, Isolda deitou-se ao lado de Tristão e, tomado pela dor, morreu de tristeza. Quando o rei Marcos soube do acontecido, ficou profundamente comovido. Embora tivesse sofrido muito por causa do amor proibido entre os dois, compreendeu que o sentimento de Tristão e Isolda havia sido verdadeiro e poderoso. A tradição conta que os dois foram enterrados em túmulos separados. Porém, algo extraordinário aconteceu. Do túmulo de Tristão nasceu uma árvore cujos galhos cresceram até alcançar o túmulo de Isolda. O rei Marcos mandou cortar a árvore, mas ela voltou a crescer. Mais uma vez, mandou cortá-la. E mais uma vez, os galhos nasceram e se estenderam em direção ao túmulo da Isolda. Assim, o rei compreendeu que nem mesmo a morte poderia separar completamente aqueles dois corações. E dizem que desde então a árvore continuou crescendo, unindo seus galhos aos da árvore que nasceu junto ao túmulo de Isolda. A história de Tristão e Isolda atravessou séculos e chegou até os nossos dias como uma das mais famosas histórias de amor da literatura medieval. Lembra um pouco a história de Shakespeare, né? Romeu e Julieta, vocês não acham?
É uma história sobre amor, destino, lealdade e escolhas difíceis. Um amor que nasceu de maneira inesperada e que, mesmo enfrentando obstáculos, distância e até a morte, permaneceu vivo na memória de todos aqueles que ouviram sua história. E assim, Tristão e Isolda permanecem juntos para sempre, unidos pela lenda de um amor que nem o tempo, nem a distância e nem a própria morte conseguiram apagar. E assim termina. É um resumo do livro. O livro é grosso, né? Tem bastante aventuras aí do Tristão, ele mata um dragão e tal, mas a gente contou aqui um resumo dela, né? Tá bom? Até a próxima história. Obrigada por me ouvir. Tchau, tchau.